Olá, aqui é o tio do papelão, trazendo um vídeo sobre criptídeos. Já deixa aquele like e vamos pro vídeo. Mokele Mbembe, o mistério vivo das águas do Congo. A lenda que rasga as águas do Congo. Na imensidão das florestas tropicais da África Central, o rio Congo serpenteia entre árvores altíssimas, ilhas fluviais e pântanos misteriosos. Nessas águas profundas, calmas e traiçoeiras, os habitantes locais cultivam histórias que desafiam o tempo e a razão. Uma dessas histórias é a do Mokele Mbembe, uma criatura tão enigmática que parece ter escapado das páginas da pré-história para habitar os recantos mais remotos do planeta. Imagine-se na noite silenciosa de uma viagem pelo rio, a lua cheia lançando seu brilho prateado sobre a superfície negra da água, o ar pesado com o cheiro úmido da floresta e a sensação de que algo desconhecido pode estar observando cada movimento. De repente, um impacto violento faz o barco tremer. Não é o simples contato com um tronco flutuante ou a passagem de um crocodilo. É algo muito maior, muito mais poderoso. Os relatos dizem que o Mokele Mbembe tem um pescoço longo, flexível como uma serpente, que emerge da água com uma graça surpreendente para um animal daquele porte. Seu corpo, robusto e coberto por uma pele grossa, lembra um elefante gigante ou um rinoceronte, mas com uma cauda que pode causar danos devastadores. Para os moradores, ele é um ser místico, um gigante que domina o rio e suas margens, e cujo nome significa literalmente aquele que interrompe o fluxo dos rios. Essa descrição reforça a ideia de que o animal é tão grande que sua presença altera o movimento natural da água, criando ondas e turbilhões que assustam até mesmo os pescadores mais experientes. Curiosamente, apesar da força, os nativos o descrevem como um herbívoro, que se alimenta das plantas aquáticas e das copas das árvores próximas às margens. Um gigante pacífico, mas que pode reagir com agressividade se provocado. Mas por que um animal tão grande não teria sido documentado pela ciência moderna? A resposta pode estar na inacessibilidade da região. O Congo é uma das áreas mais difíceis do mundo para se explorar. Florestas densas, terreno pantanoso e a presença de grupos armados tornam as expedições perigosas e limitadas. Assim, o Mokele Mbembe permanece uma sombra, um mito que atravessa gerações, alimentando o imaginário popular e desafiando o conhecimento científico. Histórias, explorações e enigmas. A história do Mokele Mbembe começa a se desenhar fora da tradição oral com os primeiros relatos de exploradores e missionários europeus que cruzaram a África Central. Em 1776, o missionário francês Jean-Baptiste Lamy documentou pegadas enormes encontradas próximas às margens do rio e ouviu narrativas que falavam de uma criatura, metade elefante, metade dragão, capaz de causar grande impacto ao atravessar os rios. Décadas mais tarde, o caçador alemão Karl Hagenbeck, que ficou famoso por sua atuação na captura e comércio de animais selvagens, trouxe à luz os depoimentos dos nativos da região do Likuala. Ele ouviu relatos sobre uma besta pré-histórica que ainda vagava pelas águas isoladas. Um ser tão grande e misterioso que parecia desafiar a evolução e o tempo. A partir dos anos 70, a busca pelo Mokele Mbembe ganhou novo fôlego. Em 1976, o biólogo James Powell realizou uma experiência inusitada. Mostrou imagens de dinossauros para tribos locais, com o objetivo de descobrir se os relatos poderiam se referir a animais do período Jurássico. Para surpresa geral, os nativos identificaram o Diplodocus, um saurópode de pescoço longo, como a criatura que habitava os pântanos próximos. A expedição de Roy McCall, em 1980, foi uma das mais detalhadas. Com equipamento científico, ele tentou captar sons, observar pegadas e colher amostras na esperança de encontrar evidências concretas. Moradores locais relataram um encontro em que teriam matado uma criatura estranha, cuja carne teria efeitos tóxicos, o que sugere uma biologia desconhecida para a ciência convencional. Por fim, a fotografia tirada em 1988 no Lago Tele causou alvoroço. A imagem mostrava uma silhueta indistinta,
mas era impossível confirmar se era o Mokele-mbembe ou apenas um tronco ou sombra. A controvérsia só reforçou o mistério, destacando a dificuldade em obter provas em uma região tão inóspita. Além dos relatos formais, a cultura local está repleta de lendas, canções e histórias passadas de geração em geração, o que mantém a figura do Mokele-mbembe viva nas comunidades ribeirinhas, mesmo diante da ausência de provas científicas. Teorias científicas e o ceticismo. O mundo da ciência formal encara o Mokele-mbembe com um misto de curiosidade e ceticismo. A explicação mais aceita é que os relatos se tratem de confusões. Animais conhecidos como elefantes pacíficos, hipopótamos ou grandes crocodilos podem ser confundidos com uma criatura lendária, principalmente à distância ou sob condições adversas. Os troncos flutuantes, o reflexo da luz e o medo natural das populações podem alimentar histórias que, com o tempo, ganham detalhes cada vez mais fantásticos. Além disso, a tradição oral, que muitas vezes mistura fatos com mitos, pode ter amplificado as características da criatura. Por outro lado, a criptozoologia, campo que estuda animais ainda não reconhecidos oficialmente pela ciência, oferece uma visão diferente. Para esses pesquisadores, o Mokele-mbembe seria um fóssil vivo, um sobrevivente da era dos dinossauros que teria encontrado refúgio em áreas remotas do Congo, adaptando-se ao ambiente pantanoso. Entretanto, esse cenário levanta questões científicas sérias. Saurópodes eram dinossauros terrestres que provavelmente não sobreviveriam muito tempo em ambientes aquáticos ou pantanosos. Além disso, a extinção dos dinossauros ocorreu há cerca de 65 milhões de anos. Um intervalo temporal gigantesco para qualquer espécie sobreviver sem deixar registros fósseis mais recentes. As comparações com o monstro do Lago Ness são inevitáveis. Enquanto o Nessie é frequentemente descrito como um plesiosauro aquático, o Mokele-mbembe seria uma criatura terrestre adaptada à água. Essa diferença amplia o mistério e também a dificuldade de se comprovar sua existência. Assim, o Mokele-mbembe permanece em um limbo entre o mito e a ciência, provocando debates que misturam biologia, antropologia, história e folclore. E lembrando que nem tudo o que é estranho está necessariamente fora do mundo real. O mistério que resiste ao tempo. Mesmo depois de tantas tentativas, o enigma do Mokele-mbembe persiste. A região do Congo é uma das mais inexploradas e perigosas do planeta. Entre a densa floresta tropical, os pântanos que se estendem por quilômetros e a presença de milícias e conflitos políticos, o ambiente é hostil para qualquer tipo de exploração científica. Moradores locais continuam contando histórias à luz do fogo, narrando encontros com uma sombra gigante que surge das profundezas. Um som estranho que ecoa pelos pântanos e movimentos repentinos nas águas calmas durante a noite. Para eles, o Mokele-mbembe é mais que uma lenda. É uma parte viva da cultura e da identidade das comunidades que dependem do rio para sobreviver. No campo científico, a ausência de evidências físicas claras não desestimula alguns exploradores e criptozoólogos. Para muitos, encontrar o Mokele-mbembe seria uma descoberta revolucionária, que mudaria nossa compreensão da história da vida na Terra e da capacidade de sobrevivência das espécies. Além disso, a busca pelo monstro nos faz refletir sobre a vastidão dos ecossistemas inexplorados do nosso planeta e sobre quantas espécies ainda podem estar escondidas, longe dos olhos humanos. A lenda do Mokele-mbembe é um lembrete de que, apesar do avanço tecnológico e do conhecimento acumulado, o mundo ainda guarda mistérios e histórias que alimentam nossa imaginação. Assim, enquanto os anos passam e as expedições continuam, o Mokele-mbembe permanece um símbolo fascinante da busca pelo desconhecido. Uma criatura que atravessa as eras, desafiando as certezas e convidando-nos a olhar para o mundo com olhos mais curiosos e mente mais aberta. E você? Em meio às águas escuras e misteriosas do Congo, você acredita que um dinossauro poderia ainda estar vivo, aguardando o momento certo para revelar sua existência? Já deixa aquele like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.